Bom dia a todos. Eu tenho grande honra de estar aqui com os senhores hoje, e essa honra eu devo aos colegas cardiologistas de todo o Brasil que nos escolheram para conduzir a Sociedade Brasileira de Cardiologia no biênio 2020-2021. O senhor Donald Trump, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, fez um emblemático discurso onde dizia: América foi o seguinte. Então aqui eu quero já dizer para vocês, SBC em primeiro lugar. E SBC em primeiro lugar significa dizer o cardiologista brasileiro em primeiro lugar. Sociedade fundada em 1943 pelo Dr. Dante Vazanese. Na ata de fundação dessa sociedade, tem a honra de ter dois colegas paraibanos, o Dr. Genival Longues e o Dr. Quintiliano Mesquita. E hoje, depois de tanto tempo, um médico do estado da Paraíba, um dos pequenos estados dessa federação, é escolhido para dirigir essa grande sociedade. Isso é uma forma que os cardiologistas brasileiros encontraram de olhar para aqueles que são menores e provar, talvez, quem sabe, que através dos pequenos se pode fazer mais. Como disse o Papa Bento XVI, felizmente é possível trabalhar através de elementos insuficientes. Aqui dos senhores ilustres presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu gosto de chamar de ex-presidentes, são presidentes, são ativos extraordinários que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem, que contribuíram nas suas gestões para o engrandecimento da sociedade. E aqui eu não faço exceção a nenhum, embora o professor Ramires seja deles talvez que eu tenha mais proximidade, por ele ser um grande amigo do estado da Paraíba, cidadão da Paraíba e doutor honoris causa da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu tenho certeza que ele será uma fonte perene de aconselhamento, de orientações para a nossa gestão. Falar sobre o futuro, não diria que seja coisa evidente, até porque eu não quero fazer previsões. Eu quero dizer que o futuro é dar acesso do presente aos brasileiros às condutas que têm benefícios comprovados. E é o nosso grande desafio. Se fala em terapia gênica, né? E hoje a gente ainda fica pensando que a terapia gênica vai trazer algum alento, né? Eu falo sobre trombolite, por exemplo, que a despeito do Estado brasileiro, desde 2011, tem instituído uma política pública para dar acesso aos trombolitos e angioplastia primária, dos rincões desse Brasilzão ainda não tem essa terapia disponível. E mesmo nos grandes centros, porque eu estava no Instituto do Coração e a professora Milajar, que coordenava a sessão clínica, mostrando que um paciente de São Paulo recebia um trombolito de nova geração, não funcionava o trombolito e ele chegava tardiamente. O Wilson Matias mostrava um ecocardiograma com aneurisma e um tronco na ponta do ventrículo esquerdo. Então, aquela história de dizer que não tem mais aneurisma, talvez seja uma meia verdade. Ainda há muito aneurisma e ainda há muitos pacientes morrendo em decorrência de complicações da doença coronária. Então, o futuro é propiciar o acesso do presente àquilo que já tem benefícios comprovados. Tem benefícios comprovados são as condutas capazes de mudar a história natural das doenças. Voltando um pouco ao passado, quero aqui relembrar os senhores que a primeira instituição acadêmica científica do Brasil, fundada em 1829, foi uma instituição médica, Sociedade Médica do Rio de Janeiro, hoje Academia Nacional de Medicina. Portanto, logo após a fundação do Estado brasileiro, os médicos, por meio de suas associações, já assumiam um protagonismo do desenvolvimento cultural da nova nação. Em 1888, foi criada a Sociedade Médica do Rio de Janeiro, Sociedade de Medicina e Cirurgia, o embrião, ou a Associação Médica Brasileira, a qual nós, Sociedade Brasileira de Cardiologia, integramos o contexto do associativismo médico, que tem uma função importante, que é a certificação dos médicos. Os médicos que recebem o título de especialista são uma garantia para a sociedade brasileira de uma maneira geral, e que aqueles especialistas, eles detêm um determinado plus de conhecimento em uma área específica
da medicina. Então, precisamos fazer isso com muita apropriação, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz isso com muita apropriação através da CJTEC. E por meio da CJTEC, eu presto uma homenagem a todos os institutos que integram a Sociedade Brasileira de Cardiologia. CJTEC, CELEP, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral de Delegados, porque isso é o que faz a grandeza da nossa sociedade. Então, construir uma sociedade brasileira de cardiologia unida e forte, muito mais do que um objetivo, é um compromisso, que não é meu só, é de todos os senhores que já presidiram essa sociedade, e eu tenho certeza que muito mais do que uma tecnologia, do que um mais smartphone, isso sim é uma inovação que devemos perseguir, porque é a forma que a sociedade encontra de acolher os jovens médicos e de ofertar um processo de certificação que possa diferenciar o joio do trigo e garantir que os médicos brasileiros que lidam na cardiologia são médicos muito qualificados. Hoje vivemos um clima de muita divisão nesse país. Não é diferente na Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que não é diferente na própria Associação Médica. Só que nós, os médicos, que somos identificados milenarmente com causas altruísticas, daí o princípio bioético que rege a medicina ser o princípio da beneficência. Nós temos que dar o exemplo, nós temos que buscar nos unir e mostrar quais são os caminhos. Assistimos agora um recrudescimento ou um aumento da mortalidade por doenças crônicas no Brasil. Essas doenças crônicas iam reduzindo a mortalidade. E agora, mesmo em indivíduos de faixa etária mais jovens, já se vê um recrudescimento disso. O que é isso? Isso é a falta de consecução das políticas públicas na medida máxima possível. Ou seja, o programa da farmácia popular, que fornece fármacos para o controle da hipertensão arterial, talvez seja, sim, um grande futuro para nós, porque se controlarmos a pressão, vamos diminuir a prevalência do acidente vascular. Outro dia me chamaram para falar sobre prevenção do AVC e o tema era o fechamento do apêndice arterial esquerdo. E eu disse, eu não estou convencido que essa operação, tapa-buraco, vai realmente diminuir a prevalência de AVC no Brasil. Precisamos sim fazer com que chegue na atenção primária os conhecimentos que já são sedimentados na cardiologia, para aquele médico generalista que está na ponta, levar isso para o paciente que não tem um controle adequado da pressão arterial. O mesmo dizer do diabetes. Então, essa interação pública com a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi sempre uma marca, foi sempre um timbre da nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela teve sempre algo que é muito precioso, a credibilidade. Então, nós não podemos brincar com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque ela tem uma credibilidade que é conferida pelo tempo. Então, precisamos ter, sim, o protagonismo. Precisamos, sim, ser ouvidos pelas autoridades públicas e todas as instâncias da federação, do poder público federal, estadual e municipal. E quem vai se fazer ouvir não é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas cada um de nós, individualmente, podemos multiplicar os conceitos que foram introduzidos já por Dr. Dante Pazanese em 1943, quando deixou bem assentado que os 3 princípios que norteariam a ação da Sociedade Brasileira de Cardiologia seria a integração. Integração significa dizer que o cardiologista que está lá em Roraima, teve um colega que votou nas eleições em Roraima, então o colega que está em Roraima, ele faz uma cardiologia tão boa quanto o colega que está em Passo Fundo, porque esse colega recebeu um treinamento de elite lá no Instituto do Coração e foi orientado com uma tese de doutorado pelo professor Ramírez. Então isso sim é a integração que pensou o Dante Pazanese. O compromisso com a educação médica, através dos eventos, dos programas de educação médica continuada da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do programa de ensino à distância, que hoje é a inovação, EAD. A sociedade já fez isso, já faz e tem que fazer melhor. E para isso nós temos que ter não só os 14 mil cardiologistas, que hoje são filiados à Sociedade Brasileira de Cardiologia, que já é um grande ativo e um ativo precioso, que faz da Sociedade Brasileira de Cardiologia
uma das 3 maiores sociedades de cardiologia do mundo, mas temos que ter aqueles 30 mil que estão registrados lá no Cadastro Nacional de Especialistas de estabelecimentos de saúde, né? Porque esses colegas, embora não sendo especialistas, se chegarem para nós, através daquele conceito que o professor Ramires falou aqui, da difusão do conhecimento, eles vão obter informações que são úteis e, quem sabe, conseguir se especializar em cardiologia. Por fim, o terceiro objetivo, o objetivo da inovação. Inovação não são novidades. Inovação são aquelas condutas que comprovadamente mudam a história natural das doenças. E o Brasil, como os senhores muitos bem sabem, a partir de 1988, colocou na sua Constituição Federal, notadamente no artigo 6º, a saúde é um direito social. E no artigo 196, todos sabem, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso quer dizer que todos têm direito a tudo? Claro que não, porque a própria Constituição diz: deve ser implementado por meio de políticas sociais e econômicas, né, que visem reduzir a mortalidade, né, promover a saúde. Então, esse é um compromisso de todo brasileiro, defender o nosso sistema de saúde para que possamos estar de maneira consentânea com o que diz a Constituição Federal no artigo 1º, que o Estado brasileiro tem um compromisso com a dignidade da pessoa humana. Né? Então, dignidade da pessoa humana não significa assegurar que ele tem a vida eterna, mas significa dizer, por exemplo, que ele morra com dignidade, isso de acordo com os princípios que nós temos hoje, e cada dia mais será morte, haja vista a transição demográfica que experimentamos no Brasil. E hoje nós temos leitos de UTI que são ocupados por indivíduos idosos em tratamentos fúteis. Né? Então, o que se vê em inovação, em cuidados intensivos avançados, talvez fosse uma relação com familiares e até a discussão de uma diretiva antecipada de vontade, para que as pessoas se convencessem que não é benefício nenhum manter indivíduos em UTIs por tempo prolongado, porque tiram o direito de indivíduos que podem se recuperar. Não é uma questão de utilitarismo, é uma questão até de solidariedade. Né? Então, essas questões relacionadas com o sistema de saúde, eu quero aqui assumir um compromisso com cada um de vocês. Será uma prioridade na nossa gestão, porque nós, os médicos, aqui discutimos no Congresso Extraordinário com eles benefícios de fármacos como os anticoagulantes de ação direta, né, que através de ensaios clínicos randomizados demonstram superioridade. Eu não diria superioridade porque são estudos de não inferioridade, mas naqueles estudos eles se mostraram mais eficientes do que a velha varfarina. E aqui se diz isso como um mantra, e quando se vai propor ao Estado brasileiro que se avalie esses fármacos, a opinião das instâncias técnicas é que a evidência científica não é de qualidade suficiente. Então, quem está com a razão são os médicos que defendem essas incorporações ou o poder público que faz uma análise mais rigorosa da qualidade da evidência científica para dizer que o benefício líquido que as pessoas poderiam obter com esses tratamentos não compensa o custo, porque se analisamos custo-efetividade, vai se enquadrar dentro de um contexto que mais traria prejuízos para o sistema de saúde, porque nós, por exemplo, deixaríamos de ter uma UPA aberta ou uma unidade básica de saúde para ofertar um medicamento cujo benefício não seria imparável, né? Ou seja, benefícios, eu gosto de dizer que a gente vive hoje no mundo criminalizado, né? Benefícios marginais não podem servir para alimentar uma cadeia de marginais que deveriam estar na cadeia. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem compromisso em sinalizar para os brasileiros de uma maneira geral sobre a qualidade da evidência científica, se ela é suficiente para embasar o seu uso clínico e ainda analisar se aquilo, do ponto de vista de custo-efetividade, seria compatível com as condições do Estado brasileiro do povo. Então, se fizermos no passado uma aposta arrojada,
construir o maior sistema de saúde universal do mundo. Eu conversava com o Dr. Ramiro há pouco em Santo André, e ele dizia, eu sempre defendi isso. Precisamos ter aqui um complexo industrial de saúde que seja o suficiente para criar condições mais custo-efetivas para ampliar o acesso dos brasileiros a terapias capazes de mudar a história natural da doença. Me refiro particularmente à valvopatia, essas doenças que estavam esquecidas. Agora elas passaram a ser o modo. Por quê? Porque há dispositivos que são caríssimos, que começam a ser acessíveis, e a indústria começa a fazer uma propaganda, uma ação através do seu sistema de marketing para que esses dispositivos sejam utilizados. E eu conversava com os amigos da indústria, que são amigos, dizia para eles que eles investem pouco na pesquisa no Brasil, que eles investem no marketing, investem para nos encantar. E a pessoa, quando quer encantar, não mostra o lado negativo, só mostra o lado positivo, né? Então, vamos investir na pesquisa, vamos chamar a indústria para criar parques aqui no Brasil. Criar parques aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda, gerando espaço para os jovens cardiologistas do Brasil fazerem pesquisas que eu tenho certeza, com a pujança das nossas instituições, podem ser mostradas com muito brilhantismo nos congressos internacionais, como foi o Congresso Internacional de Cardiologia de 1995, presidido com tanto brilhantismo pelo professor Mário Maranhão. E eu me lembrava que naquela época, eu ainda não tinha barba branca, o doutor Mário tinha barba na época, então era preto, a minha está branca. Então, eu, naquele congresso, eu participei, como congressista, né, e lá, naturalmente, interessado nas novidades, né, que são inovações, como, por exemplo, a ultrassonografia intracoronária do Dr. Colombo. Não para a gente estar usando em todos os casos, mas foi fundamental naquela época para descobrir que o problema não era com o anticoagulante. O problema era que nós, os médicos, não sabíamos implantar aquele stent de maneira apropriada, né? Então, isso sim são inovações. Eu estou certo que a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai continuar brilhando a sua história de sucesso. Aqui não há tantas pessoas assim, mas o meu colega intervencionista Andrés Grutzi, quando apresentou a primeira angioplastia em um evento, tem poucas pessoas assistindo, né? Hoje é a forma mais frequente de revascularização miocárdica, né? O Henry Zimmermann, um médico que pela primeira vez introduziu um catéter no interior do ventrículo esquerdo, fez isso em 1950. Na época, ele achava que era impossível cruzar a válvula aórtica, né? E, para tanto, ele escolheu pacientes que tinham insuficiência da válvula aórtica, eram pacientes sifilíticos. Desses 11, um morreu. E aqueles que ele tentou cruzar a válvula aórtica e não tinha, a válvula aórtica era competente, morreu 10% desses pacientes, né? Então, hoje, quando a gente assiste o Cribier introduzir e fazer o primeiro plano percutante de válvula aórtica, é um avanço extraordinário que nos estimula a acreditar que nós, os médicos, aprendendo a cardiologia cada dia, aliado com a potência da indústria que produz, sejam fármacos, sejam dispositivos, e a capacidade de cada um brasileiro, e a generosidade do nosso povo, nós podemos acreditar em um futuro melhor para todos. Muito obrigado.